Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de Lógica de Programação com Python. Eu sou o professor Lucas Comaru e vou falar um pouco sobre mim. Eu sou graduado em Design Gráfico e Marketing, sou especialista em Turismo Sustentável e tenho MBA em Marketing Digital. Atualmente sou graduando em Engenharia de Telecomunicações e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E o que é que a gente vai ver nessa primeira aula de introdução? Nós vamos ver o que é Python, história, algoritmos, características das linguagens e linguagem natural e formal. No entanto, eu resolvi dividir essa aula em duas partes. Vai ter um vídeo com a primeira parte, que é esse, e vai ter um vídeo em seguida com a segunda parte. Na primeira parte, a gente vai abordar os três primeiros temas, né, o que é Python, história e algoritmos. E na segunda parte, vamos abordar características das linguagens e linguagem natural e formal. Então, para começar, o que é Python, né? O Python, ele é uma das linguagens mais utilizadas nos dias de hoje, né? Ela tem uma característica de ser uma linguagem de propósito geral, ou seja, ela serve para diversos fins. Então, você vai ver o Python sendo aplicado em data science, em análise de dados, aplicações web, desenvolvimento back-end, criação de jogos, criação de aplicativos, scripts e por aí vai. Porque ela é uma linguagem simples e intuitiva. Então, muita gente, principalmente quem está começando, opta por trabalhar com Python por ser um pouco mais fácil de aprender no começo, né? E com isso consegue diminuir o tempo de aprendizagem, né? Aumentar a curva de aprendizado. E ela é uma linguagem interpretada, então ela consegue rodar em qualquer computador, qualquer sistema operacional, só basta que você tenha um interpretador de Python instalado. E também é orientada a objetos, no entanto, não é o foco desse curso no momento. E agora um pouco da história, né? A linguagem Python, ela surgiu ali por volta de 1989, foi criada por Guido van Rossum, e ela também foi inspirada em outra linguagem do mesmo autor, que é a linguagem ABC, de 1982. E ela surgiu para ser concorrente da linguagem C, por ser mais simples e intuitiva. E a maioria das pessoas pensam que o nome Python vem do animal, né, da cobra, mas na realidade ela foi inspirada numa série britânica chamada Monty Python, que foi transmitida por volta de 1969, 1974. E na verdade, quando começaram a surgir os livros técnicos da linguagem, vinham a cobra estampada na capa do livro. E aí, por isso, acabou sendo adotado a cobra como uma parte do logo da linguagem. Trouxe para vocês aqui também eh, um gráfico que mostra o top 10 das linguagens de programação no GitHub, um gráfico que é de 2023, e ela mostra o poder, né, que o Python tem com relação às demais linguagens, né, com a questão da popularidade dele, né, não desmerecendo nenhuma outra linguagem, claro, mas a questão da popularidade. Então, ela está em segundo lugar. Hoje em dia pode ser que esteja em primeiro, terceiro, quarto, mas acredito que até nos top 5 ali ela ainda deve se encontrar. E agora vamos falar um pouco de algoritmos, né? Com relação a algoritmos, o que é algoritmo no final das contas? O algoritmo nada mais é, em poucas palavras, do que você pegar um problema grande, dividir em vários problemas menores para tentar resolver. Ou seja, algumas pessoas gostam sempre de dar como exemplo a receita de bolo. Só que para fugir um pouquinho da mesmice, né, do que já vem sendo trabalhado, eu resolvi trazer aqui como fazer um sanduíche, né? Como fazer o sanduíche é o meu problema maior, né? Então eu preciso quebrar ele em várias etapas para resolver cada etapa de uma maneira simples e prática, né? Para quando chegar no final eu ter resolvido o problema por completo. Então aqui a gente dividiu em 5 etapas, onde a primeira é pegar uma fatia de pão de forma, a segunda etapa é com a ponta da faca raspe 2 vezes na manteiga dentro do pote. A terceira etapa é, com a mesma faca, espalhe uniformemente a manteiga em um dos lados do pão de forma. E na quarta etapa, nós temos no mesmo lado que você espalhou a manteiga, coloque uma fatia de queijo e uma de presunto, esta última em cima da de queijo. E por último, nós temos que em cima das fatias coloque o outro pão de forma e pronto, seu sanduíche está finalizado. Ou seja, quando eu termino de realizar todas essas etapas, de concluir elas, eu vou ter o meu problema resolvido. Então esse é o algoritmo, essa questão do passo a passo de como fazer alguma coisa. E isso pode ser adaptado para qualquer coisa do seu dia a dia, como a gente vai adaptar esse conceito de algoritmos para resolver problemas computacionais, criando programas, né, usando linguagem de programação. Então, por hoje é só, a gente fica aqui nessa primeira parte da aula, né?
Em breve vou postar a segunda parte e nos vemos na próxima aula.